Atos capítulo de número 2, versículo 42, quem achou diga amém. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No 3 a igreja repete o versículo 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tome assento adorando ao nome do Senhor. Queridos, quando o nosso amigo pastor Antônio me passou esse tema, eu fiquei muito feliz, porque é um dos temas mais atuais que existe para se tratar com a igreja do Senhor. O texto que nós acabamos de fazer, leitura, ele relata o que a igreja primitiva fez após receber o Espírito Santo, após ter a promessa pentecostal cumprida em sua vida, após receberem a unção e o poder do Espírito Santo. Os irmãos conhecem muito bem a história, que o livro de Atos é o único livro histórico da Bíblia. O livro de Atos é o único livro histórico de todo o Novo Testamento, melhor dizendo, é o único livro histórico do Novo Testamento. Dos 27, apenas Atos é o que relata a historicidade da igreja primitiva. O Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, conforme nós acreditamos ser em um domingo, a Bíblia diz que ele fica 40 dias com os discípulos aqui na terra, confirmando, ensinando a eles e dando diretrizes aos discípulos. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 1, do versículo 9 a 11, que passado os 40 dias, o Senhor Jesus, ele é assunto ao céu, ele sobe ao céu e é ocultado por uma nuvem. Quando o Senhor Jesus sobe, a Bíblia relata que cerca de 500 discípulos estavam no momento em que Jesus foi assunto ao céu, e os discípulos estão olhando Jesus subir. No momento em que eles estão olhando Jesus subir, a Bíblia diz duas coisas, verso 9 a 11. Primeira coisa, uma nuvem oculta o Senhor Jesus. Segunda coisa, a Bíblia diz que desce um anjo, e o anjo diz assim: varões galileus, porque estáis olhando a este Jesus que está subindo? Pois da mesma maneira que os viste subir, ele há de voltar. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Agora preste atenção em um detalhe. Quantos irmãos que eu disse que estavam olhando? 500 irmãos. Eles ficaram em Jerusalém, recolhidos em um galpão chamado cenáculo, e eles ficam orando até que a promessa de Jesus Cristo se cumprisse. Qual era a promessa de Jesus? É que eles seriam cheios do Espírito Santo. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo iria descer sobre a vida deles, não muito longe daqueles dias, ou seja, era em breve que o Espírito Santo iria descer. Só que tem uma coisa que crente fraco não tem, é perseverança. Já já nós vamos entrar nesse assunto de perseverança. O crente fraco, ele não consegue ser constante. O crente fraco, ele não consegue perseverar. Dos 500 crentes que viram Jesus subir, menos da metade era perseverante, porque a ordem de Jesus era que
eles ficassem resguardados em Jerusalém, ou seja, ficassem ocultos e em oração, aguardando do alto a promessa. 500 iniciaram a oração, e passa o primeiro dia, não tem cumprimento, passa o segundo dia, não tem cumprimento, passa o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono dia, e aquela palavra que Jesus falou, ela não acontece ainda. Sabe qual é o problema, irmãos amados, da nossa geração? É que nós atualmente estamos vivendo a geração do fast food, a geração do Reels, ou seja, tudo tem que ser rápido. Ei, a nossa geração é a geração mais apressada de todos os tempos. Ei, aquela geração de Atos 2 da igreja primitiva não aguentaram esperar 10 dias. Se fosse a nossa geração, no segundo dia já teria ido embora. Ei, Deus, ele não trabalha com pressa, Deus trabalha com perfeição nessa noite. Existe um ditado popular que quem tem pressa come cru, aleluia. E tem alimento que cru ele faz mal. Tem alimento que tem bactéria que se ele não for assado ou frito, ele faz mal para o organismo. E tem gente que está doente espiritual, sabe por quê? Porque é apressado demais, aleluia. Ei, tem gente que está doente espiritualmente porque é apressado demais. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: faça igual o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. Deus só se inclina para ouvir quem tem paciência. Apressado não ouve a Deus, não, mas quem tem paciência ouve ao Senhor nessa noite. Chega o 10º dia. Dos 500 que estavam no primeiro dia, agora no 10º, só tem menos da metade. Dos 500 iniciais, só tinham agora 120 crentes. Aleluia. Pastor, cadê mais da metade? Foram embora, não aguentaram esperar. 380 crentes, ei, abandonaram a promessa, abandonaram o mandamento de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais, não obedeceram. E 380 foram embora, mas tinha uma minoria orando, e tinha uma minoria perseverando, tinha uma minoria buscando. Ei, não importa a quantidade, importa a constância. Não importa a quantidade, importa se tem alguém buscando ao Senhor nessa noite. Oh glória! 10º dia. Ninguém na terra sabia o dia exato, pastor Antônio, que o Espírito Santo iria descer. O Espírito Santo iria descer no dia de Pentecoste. Para quem não conhece, o Pentecoste, a festa judaica da colheita, festa que rende muita coisa material, é a festa da colheita. O Espírito Santo desceu propositalmente, trazendo uma colheita grande para a igreja primitiva. O Pentecoste, ele acontece 50 dias após a Páscoa. É só tu fazer a conta comigo nessa noite. Jesus ficou 40 dias com o discípulo. 10 dias os discípulos ficaram orando. E 50 dias depois, então, o Espírito Santo desce.
desce. Agora deixa eu te contar uma coisa. Se fosse alguns irmãos com poder sobrenatural do Espírito Santo, eles iriam escolher aonde descer, porque naquele dia, pastor Antônio, o Espírito Santo tinha opções para descer. Primeira opção que o Espírito Santo desceria, se ele fosse algum de nós, seria no grande templo de Jerusalém, o templo que foi reformado por Herodes o Grande, o templo que foi ampliado, aquele templo que Ageu disse que a glória dessa última casa será maior que a da primeira, o templo que foi reconstruído por Zorobabel e por Esdras, e que agora foi todo reformado e ampliado por Herodes o Grande. O templo estava em plena atividade naquele dia. E tem gente que, se fosse o Espírito Santo, iria descer lá no templo judaico. Tem outros lugares também, Sinédrio judaico, que era o Senado e o STF junto. O Sinédrio da época de Jesus equivalia ao Senado e ao STF junto que nós temos na atualidade. Só que aqui tem um dinossauro, um tal de Dino por aí, que é comunista. No de lá só tinha judeu, louvado seja o nome do Senhor. Outra opção para o Espírito Santo descer no Sinédrio, ou então o Espírito Santo poderia descer em qualquer hospedaria, porque era dia de festa e Jerusalém recebeu turistas do mundo inteiro. Mas sabe onde o Espírito Santo vai descer? Ele vai descer num galpãozinho chamado cenáculo, aonde tinha 120 crentes orando e buscando ao Senhor. 10 dias depois, o Espírito desce aonde estavam 120 crentes orando. Pastor, aonde que está na Bíblia que eles estavam orando? Atos 1, 14 e 15. 120, incluindo os 11 apóstolos, a mãe de Jesus, os irmãos, os meios irmãos, filhos de Maria, irmãos de Jesus, a família de Jesus estava orando ali. Estavam os verdadeiros cristãos orando e buscando ao nome do Senhor, aguardando a promessa, perseverando. Eles esperaram 10 dias. Eu não sei quantos dias tu estás a aguardar, mas Deus tem promessa que Ele vai cumprir na tua vida. Ainda esse ano, vai acontecer. O Espírito Santo desce. Tu não entendeu a dimensão disso? Eu vou explicar metodicamente. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, a festa já estava no final. A festa judaica acaba, a festa da igreja começa. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som. Não foi vento, foi som. Um som de um vento forte, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas como que repartidas de fogo. Pastor, era 500 no início, agora 120, pois Deus mandou 120 línguas repartidas como que de fogo. Não é que era de fogo, era o que Lucas achou aqui, nítido na linguagem humana para descrever. É algo muito maior, brilhoso e lindo do que o fogo. Línguas repartidas como que de fogo, e sobre cada um, do maior Pedro ao menor, sobre cada um pousou a língua. Atos 2, 4. E todos foram cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia! Todos foram cheios, todos os 120 crentes foram cheios do Espírito Santo. Para ser cheio tem que orar, para ser cheio tem que estar reunido, para ser cheio tem que perseverar, tem que perseverar, tem que perseverar nessa noite.
Aleluia! Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nessa noite, meu Deus. A Bíblia diz que eles falaram em outras línguas. Isso aqui daria um estudo muito grande só sobre língua, porque o pessoal pensa que língua estranha é bagunçado. E tem muitos vídeos na internet zombando, né, dos crentes devido a línguas estranhas, né? Mas na realidade, no dia de Atos 2, eles não falaram novas línguas, foram outras, ou seja, era glossolalia, outros idiomas. E claro, Paulo traz o ensinamento que Deus também batiza e sela com eulilália, que é novas línguas, línguas estranhas, que quando alguém fala, ninguém entende. Esse ninguém aqui na Bíblia sabe quem é? Esse ninguém é o diabo, aleluia. Por isso que Paulo diz que quem fala em mistério, ninguém entende, o diabo não entende. É o mesmo ninguém que está em Apocalipse 3:11, quando Jesus diz: ei, guarda a tua coroa, ei, eis que presto venho, guarda a tua coroa, para que ninguém tome ela. O diabo é um ninguém, o diabo é um ninguém, mas quem é você? Você é alguém, você é alguém, você é alguém, aleluia. Mateus 9:18 a seguir, Jesus está indo para a casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. No meio do caminho, uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo menstrual, há 12 anos de cólica, 12 anos perdendo sangue, 12 anos pálida, fraca, 12 anos débil, 12 anos pobre, gastou tudo com os médicos, 12 anos sozinha, não tinha um marido, ninguém ia querer namorar com quem tinha fluxo e nem casar, uma mulher sozinha, fraca. Mas deixa eu te falar, a tua fraqueza humana, ei, não diz nada sobre a tua fortaleza divina. A tua fortaleza divina vem do céu, vem do céu, vem do céu, vem do céu, oh, glória! A mulherzinha fraca, 12 anos de fluxo, cólica, pálida, anêmica, branca, quase sem sangue no corpo, mas determinada. Tem crente tão saudável que não presta nem para vir na igreja, mas aquela mulher estava numa situação fraca, mas o propósito é maior do que a fraqueza. Ah, pastor, não vou hoje para a igreja, hoje eu não quero ir, eu tenho mais o que fazer. É sábado, eu vou para uma festa, é sábado, eu vou para um lazer, vou dar uma caminhada para manter os glúteos levantados. Ah, é sábado, eu vou malhar. Que negócio de igreja, eu quero saber de igreja. Pois se Deus te botar um câncer, o primeiro lugar que tu vai vir não é no hospital, o primeiro lugar que tu vai vir é na igreja. Venha hoje, enquanto tudo está bem, e o dia mal não vai chegar na tua vida. Jesus andando, aquela mulher fraca, 12 anos, fluxo menstrual, ela chega em Jesus e toca. Quando ela toca, Jesus não disse que foi ninguém, ninguém é o diabo. Jesus disse: alguém, aleluia, alguém me tocou, oh glória. O diabo é o ninguém, mas você é alguém, você é alguém, você é alguém, você é alguém, aleluia. Meu Deus, não permita o diabo te classificar como ninguém. Não, você é um alguém. Talvez tu esteja passando um momento difícil, talvez tu esteja passando uma prova, que todos nós estamos passando uma prova em alguma área da nossa vida. Talvez tu esteja passando uma luta financeira, está com o nome sujo, quebrado. Final do ano agora não vai ter nem um chester, nem um peru para comer. Talvez tu esteja no vale, ou talvez tu esteja com enfermidade. Talvez tu esteja com problema familiar, com os filhos, com o marido, com a esposa, ou até mesmo um problema espiritual. Vem para a igreja, não sente nada, não tem mais prazer de ler Bíblia, de orar, está frio espiritual. Talvez tu esteja passando uma dificuldade, mas por maior que seja essa dificuldade, não permita ela dizer que tu é um ninguém. Não, mesmo no vale tu é alguém, mesmo na luta tu é alguém, mesmo na pior miséria tu é alguém, oh glória. Sabe o que Jó disse quando Jó estava numa miséria que talvez nós nunca vamos passar nem perto? Jó estava no pior momento da vida dele, o homem mais rico do mundo,
mundo viram mais pobre. O homem que tinha tudo agora não tinha nada. Um homem saudável agora está doente. O homem que tinha filho agora está sem filho nenhum. Sabe o que ele disse em Jó 19:25? Eu sei, aleluia. Quando ele diz eu, já está identificando que é alguém. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pode ser grande o vale, pode ser grande a luta, mas o teu Redentor vive. O teu Redentor vive nessa noite. Não importa o lugar, pastor, eu estou realmente em uma situação crítica. A Bíblia diz que Jó estava no lixo. Quando tem na Bíblia, pastor Antônio, cinza ali amontoado de lixo, ele estava no lixo, se raspando com telha, varejeira colocando ovos no pus de seus ferimentos. E as varejeiras que tem no Oriente Médio não é igual essas verdinhas que tem aqui não. Lá parece uma vespa, a bicha é grande. Se as daqui já coloca 50 a 60 ovos, a de lá é de 200 para cima. Estava na pior, mas sabia que o Redentor dele vive e que por fim se levantará. E quem acredita no Redentor tem a glória multiplicada, tem bênção dobrada. O teu Redentor vive, o teu Redentor vive, o teu Redentor vive nessa noite. Meu Deus, é só eu que estou sentindo a presença do Espírito Santo. Meu Deus, 10 dias depois, a igreja orando, o Espírito Santo desce sobre os 120 que estavam orando. Só é cheio do Espírito Santo quem ora, só é cheio do Espírito Santo quem busca, só é cheio do Espírito Santo quem tem um propósito. Qual era o propósito da igreja primitiva? Não era falar em línguas, eles nem sabiam o que era isso. Não era ver o vento, língua repartida, não. O propósito da igreja era obedecer a Jesus. Oh glória! Quem obedece não sabe o que vai vir, mas sabe que vai vir. Vou repetir, só o pastor Antônio pegou. Ei, quem obedece não sabe o que vai vir, mas sabe que vai vir. Aleluia! Hoje tu está na pior, mas sabe que Deus vai te abençoar. Não sabe qual é a bênção, mas sabe que vai vir bênção para a tua vida. Meu Deus, oh Jesus, aleluia. 10 dias depois o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, o 120 é cheio, porque Atos 2,4 diz todos foram cheios. É a primeira vez que a expressão cheios aparece em Atos. Até então só estava em Lucas 1,15, João Batista foi cheio. Lucas 1,41, Isabel foi cheia. Lucas 1,67, Zacarias foi cheio. Lucas 4,1, Jesus no Jordão estava cheio. Agora em Atos é a primeira vez que aparece a expressão cheio, em Atos 2,4. Louvados, é claro que Atos 4,8, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Atos 4,31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 6, 4 e 5 foram escolhidos 7 diáconos cheios do Espírito Santo. Atos 7, 51 ao 55, Estevão cheio do Espírito Santo vê o céu aberto. Atos 9, 17, Ananias ora por Saulo e ele fica cheio do Espírito Santo. Atos 11, 24, Barnabé cheio do Espírito Santo. Atos 13, 52, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Quando o Espírito Santo desce, ele te enche, 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 oh glória! Meu Deus, ele te enche nessa noite. E alguém que é cheio do Espírito Santo não tem mais lugar para nada do diabo. Ô pastor, eu tenho tanta vontade de ir para o mundo fazer o que... É porque tu precisa ser cheio. Ei, esse espaçozinho aí, dessa vontade de voltar, regressar, regredir, desviar, retornar, é porque ainda falta ser cheio. Porque o crente que é cheio de Deus, ele só tem vontade pelas coisas de Deus, ô glória.
pastor, eu não tenho vontade de orar, eu não aguento ler a Bíblia, eu não tenho vontade de congregar, evangelizar, nem pensar. O que falta para mim? Falta ser cheio do Espírito Santo. Falta ser cheia, porque quem é cheio do Espírito Santo só sabe falar do que tem, só sabe falar do que é cheio. É noite de ser cheio nessa noite, é noite de ser avivado, é noite de ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce, os 120 são batizados, entra naquele mistério santo que tu conhece, falam outras línguas, e a Bíblia diz que Pedro vai pregar. Talvez tu não entendeu o que eu estou lhe dizendo. Quem vai pregar agora não é nenhum pregador famoso da igreja. Tinha gente mais eloquente, tinha gente mais estudada, tinha gente mais sábia. Porque dos 12 apóstolos de Jesus, só um tinha faculdade, só um era formado. E sabe onde é que ficava a faculdade? Numa cidade chamada Iscariotes. O único que era formado era Judas, natural de Iscariotes, ou seja, Judas Iscariotes. Era o único formado, era o único que tinha uma oratória quase que perfeita, conhecia cálculos, matemática. Jesus usa o que ele tem, coloca ele de tesoureiro. O cara era formado, tinha toda a bagagem, capacidade, mas não valia nada, era mau caráter, roubava o ministério de Jesus e por fim traiu Jesus e se matou, enforcado não. Atos 1 diz que ele morreu rasgado pelo meio, se precipitou, ou seja, possivelmente a corda se rompeu, ele caiu com a barriga em uma pedra pontuda, abriu a barriga, as entranhas, caiu pelo chão e ele morreu dilacerado. Ele, o que tinha tudo para fazer muito, não fez nada e ainda prejudicou o ministério. Agora quem é que vai pregar em Atos 2? Hein? Quem é o preletor? É um pescador ignorante que não sabia nem escrever o nome direito. Era um cabra bruto, mas que agora não era mais o Simão. Não, porque Simão cortava a orelha, Simão desobedecia, Simão era duro, Simão afundava no mar. Quem é agora que vai pregar? Agora quem vai pregar é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo te enche, ele te transforma. Tu não pegou, vou repetir. Quando o Espírito Santo te enche, ele te transforma nessa noite. Oh, meu Deus! Se Simão, irmão de André, pregasse, não acontecia nada. Mas agora quem vai pregar é Pedro. Oh, glória! Pedro vai pregar. Para você que não conhece, não dá tempo de eu dar toda a biografia de Pedro, mas rapidamente. Pedro era irmão de André, morava na Galileia, era um pescador ribeirinho, tinha uma condição financeira mais ou menos. Quando Jesus o chama, ele foi homem suficiente para largar as redes e servir ao Senhor. Ele era fraco espiritualmente, mas era corajoso. Dos únicos seres que já pisaram na água e ficaram de pé, porque segundo a lei de Newton, tudo que tem peso afunda, tudo que tem peso é puxado para o solo, para a terra. É por isso que nós que temos peso, gravidade, quando pisamos na água afundamos, porque a lei de Newton esclarece isso. Mas Jesus está acima da lei de Newton. Jesus pisou na água e não afundou. Pastor, mas a gravidade não chama assim. A gravidade chama para baixo, mas o Espírito Santo chama para cima. Oh, glória! Pedro foi o único dos discípulos que teve coragem de pisar fora. Quando sentiu o vento, parou de olhar para Jesus e afundou. Pastor, afundou. Jesus repreendeu ele, mas pelo menos ele pisou na água. Pelo menos ele andou, nem que fosse 3 passos. Ele ia poder bater no peito e dizer: pelo menos eu fui, pelo menos eu andei. Afundei, mas dei 3 passos. Afundei, mas saí do barco. Afundei, mas consegui. Afundei, mas tive coragem. É melhor afundar com Jesus perto do que caminhar com o diabo do lado. É melhor afundar com Jesus, porque quando tu estiver descendo, ele te puxa de volta. Meu Deus!
Meu Jesus! Agora o Espírito Santo desce e Pedro é cheio. Pedro era o líder dos apóstolos. No livro de Atos, o pastor presidente da igreja primitiva não foi Pedro, ele era líder do colégio apostólico dos 12. Judas, o traidor, foi substituído, porque se o colégio era 12, tinha que manter os 12. Ei, Judas é substituído por Matias. Pedro, líder dos apóstolos. Mas o pastor presidente da igreja era Tiago. Não Tiago menor e nem o Tiago irmão de João, mas o Tiago meio-irmão de Jesus. Tiago, filho de Maria, que agora está convertido a Cristo e é o pastor presidente da igreja primitiva, autor da carta a Tiago na nossa Bíblia, o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento. Agora a igreja está se formando, o Espírito Santo desce, batiza os 120 e Pedro vai pregar, aleluia. Só que agora não era mais pastor Antônio, aquele pescador ignorante, né? Aquele matuto lá da Galileia, não. Agora era um homem cheio do Espírito Santo. Ei, agora era um homem cheio. Deixa eu repetir uma frase popular que tu conhece. Nem sempre Deus chama os capacitados, mas todo capacitado Deus chama e escolhe. Ei, Deus, ele capacita os chamados, mas não chama capacitado nessa noite. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Pois vem para Jesus que ele te ensina tudo. Não sei fazer nada, está no lugar certo. Aqui não é lugar de quem sabe, aqui é lugar de quem está aprendendo. Pedro vai pregar. Eu fui ver aqui em Atos 2, está no versículo 14 até o 36. É um sermão curto. Pedro pregou cerca de 5 a 7 minutos, mais ou menos. Rapidinho, a mensagem rápida, objetiva, mensagem evangelística. Prendeu a atenção do povo, porque em Jerusalém estava tendo a festa do Pentecoste, festa da colheita, e tinha nações do mundo inteiro em festa em Jerusalém. Era uma das maiores, se não a maior festa judaica, festa de resultado, festa de colheita, festa do Pentecoste. Então vinham pessoas de todas as nações. O Espírito Santo, quando ele desce, ele tem estratégia. Ele escolhe o dia em que Jerusalém iria estar mais cheia para melhor ser evangelizada. Pessoas de vários países do mundo, de várias cidades do mundo, de vários continentes do mundo estavam em Jerusalém. E agora o Espírito Santo desceu, selou 120 e Pedro vai pregar. Ele pregou de 5 a 7 minutos. Ei, sabe quantas almas se converteu? Atos 2:41, cerca de 3.000 almas. Ei, tu não entendeu? Eu vou lhe explicar a matemática de Deus. Pedro pregou 5 minutos, mas quantos dias que ele tinha orado antes de pregar? Tinha orado 10 dias. Olha como é que é a matemática de Deus. Orou 10 dias, pregou 5 minutos, resultado 3.000 almas se converteram. Por que na nossa atualidade não tem esse resultado? Porque a conta atual está sendo contrária. Ao invés de orar 10 dias, está pregando 10 dias. Ao invés de pregar 5 minutos, está orando 5 minutos. Aí quer orar 5 minutos, quer pregar 10 dias, nenhuma alma vem para o Senhor Jesus, porque poder do alto só vem para a igreja que ora, poder de Deus só vem para a igreja que ora. A principal identidade da igreja é que a igreja ora, é que a igreja ora, é que a igreja ora. 3.000 almas aproximadamente se converteram. E aqui que eu entro na mensagem, mas já finalizando. Essas vidas que se converteram, pastor, precisava de visita pastoral para ficar adulando para vir para a igreja? Eram almas mimadas, que você não pode falar nada, que senão ele sai da igreja? Eram almas carnais, que qualquer coisa larga Jesus, não tem raiz, tem casa na areia, qualquer vento derruba, qualquer luta sai, qualquer dificuldade cai.
ou para a esquerda ou para a direita, não tem base, não tem a casa edificada na rocha. E realmente, irmão, dá trabalho edificar a casa, pastor Antônio, na rocha. Na rocha exige muita força, muito esforço, tem que bater muito, furar fundo, é complicado, a rocha é dura, você bate e nem sempre tem o resultado no imediato, tem que ser constante, todo dia está batendo, é complicado, mas quando a casa está edificada, não tem vendaval que derrube. Na areia não, na areia é muito fácil, qualquer um edifica na areia. Na areia não exige esforço, na areia não exige força, na areia não exige perseverança, na areia é muito fácil edificar, mas na areia qualquer vento leva, na areia qualquer vento derruba, na areia não tem constância. Deus te chamou para nesse próximo ano agora, que vai entrar em breve, edificar a tua casa. Talvez tua casa está caindo, a casa caiu para tu esse ano, porque tu edificou na areia, mas está vindo um ano novo por aí, é ano de casa na rocha, é ano de casa, profético, eu vou repetir, tu recebe dizendo amém, é ano de casa na rocha, é ano de casa na rocha, é ano de firmeza. Meu Deus! Essas cerca de 3.000 almas que se converteram, você quer saber o que eles fizeram após aceitar Jesus? Está no versículo 42. Versículo 42 que tu leu comigo aqui. E perseveravam. Primeira coisa que eles fizeram: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segunda coisa, na comunhão. Terceira coisa, no partir do pão. Quarta coisa, nas orações. É o segredo da igreja primitiva. É o segredo do crescimento, da constância e da firmeza da igreja primitiva. Primeira coisa, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Pastor Laércio, qual era a doutrina dos apóstolos? É isso aqui, é Bíblia, é palavra. É isso daqui, é a doutrina dos apóstolos. É isso aqui, é a palavra. Não é nenhuma doutrina nova, costume novo, ensinamento novo, não. É a mesma e sempre palavra de Deus. Quer ter tua casa na rocha? Persevera na palavra, continua na palavra. O ano está acabando, tu não leu nem o Novo Testamento inteiro. O ano está acabando, de 66 livros da Bíblia, tu não lê nem Obadias, que é um dos menores livros, nem a terceira carta a João, a segunda carta a João, que é o menor livro do Novo Testamento, tu leu. Ou seja, 66 livros da Bíblia, pastor Antônio não conseguiu ler nenhum todo. Meu Jesus, que perseverança é essa? Mas é noite de perseverança. Tu entrou aqui com a casa na areia, mas vai sair daqui com a casa na rocha. Pode aplaudir a Jesus. Perseveravam na doutrina, lendo e praticando. Lendo e praticando. Todo carro novo, os antigos quase que não, mas todo carro novo tem um manual. Todo eletrodoméstico, ele vem com manual. Nem que seja 2 folhas o manual, mas tem até um ventilador. De um manual ensinando onde você rosquear a hélice, colocar a tela. Tudo está descrito e prescrito no manual. O crente também tem o manual. Aleluia! Porque o carro saiu da concessionária, é um carro novo. Ei, o ventilador saiu das Casas Bahia, é um ventilador novo. E o crente saiu do mundo, ele precisa do manual. Qual é o manual do crente? Quem trouxe esse manual, por gentileza, levante. Quem não trouxe, levanta o celular, porque pelo menos no celular tu tem. A maioria, eita glória, está com o manual. Pode abaixar. Ei, pastor, eu não sei ainda como proceder nessa área. Está no manual. Eu não sei qual palavra falar e não falar. Está no manual. Eu não sei qual roupa vestir. Está no manual. Eu não sei com quais companhias andar. Está no manual. Aqui no manual tem tudo que a igreja precisa. Louvado seja Deus. Meu Deus, se eu fosse falar desse manual, tu não iria aguentar ouvir, porque ia demorar muito. Mas até como se vestir, ensina aqui. Pastor, como é que eu vou me vestir? Mulher saia, homem calça,
Homem paletó e mulher vestido. Não, nesse manual não diz nada disso. Isso é roupa moderna que foram criadas há poucos séculos atrás. Não, mas aqui ensina a vestir com modéstia, a vestir com decência. Não adianta usar só saia ser tão colada que dá para ver a marca da calcinha. Não, não adianta nada usar uma roupa de cima tão apertada que dá para ver os seios. Não, não adianta. A Bíblia ensina modéstia. A Bíblia ensina sobre costume santo, que é ordem e decência. Tu é crente? Trate a se vestir de uma maneira que agrada a Deus. Oh glória! Palavreado está no manual também, aleluia. O palavreado está no manual também. Mas pastor, nesse tempo aqui que o manual foi fechado, ainda não tinha gírias como velho, pode crer, beleza, nada disso não tinha sim, mas tinha linguagem sã e irrepreensível, aleluia, linguagem sã e irrepreensível. Coisas desagradáveis não devem andar na boca de crente, coisas que desagradam a Deus não devem andar na boca de crente. E esse manual ensina a não mentir, a não pecar, a não cair, a não ser carnal. Esse manual te ensina a agradar a Deus, a servir ao Senhor, a ser cheio, a ser espiritual e a ter a casa edificada na rocha que é Jesus. Oh glória, a rocha é Jesus, aleluia, e a areia é o diabo. Está edificando sobre o diabo, a tua casa vai cair, mas está edificando sobre Jesus, a tua casa vai continuar. Louvado seja Deus. Pastor, Jesus é a rocha? Tem vários versículos, vou dar só um. Mateus 16, 18. Jesus disse assim: tu és Pedro, sobre essa pedra. Primeiro tópico do esboço. Estou dando um spoiler no esboço para você. Primeiro tópico: Jesus é a pedra, é o fundamento. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei. Segundo tópico, ele é o edificador. A minha igreja. Terceiro tópico, ele é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Último tópico, ele é o protetor da igreja. A igreja verdadeira está edificada em Jesus. Ele que edificou, ele é o dono e ele cuida. Glória! Sabe por que o diabo não te matou nesse ano? Porque Jesus está cuidando. Jesus está cuidando, Ele está cuidando da tua vida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquelas cerca de 3.000 almas se converteram a Jesus e perseveraram. Eu creio que a maioria que se converteu era judeu, mas tinha gente da Ásia, da África, de continentes pertos e longes, gente de todo mundo. Teve gente que quando acabou a festa em Jerusalém, daqueles 3.000, teve gente que quando acabou a festa voltou para a sua nação. Só que quando voltou não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo que saiu para comemorar uma festa judaica. Agora era um crente cheio do Espírito Santo. Quando chegou na sua nação, foi pregar o evangelho. Quando chegou no seu continente, foi pregar o evangelho. Quando chegou no seu país, na sua cidade, no seu estado, foi pregar o evangelho. É a primeira identificação do crente. Ele prega o evangelho. Ah, pastor, o ano está acabando, não ganhei nenhuma alma. Ei, Jesus é misericordioso, que se fosse eu, ia te dar uma condenação, mas Jesus te dá o perdão. Não ganhou nenhuma alma nesse presente ano, né? Pois agora Deus vai te dar um ano com 365 dias. Deus vai te dar um ano inteiro para tu recuperar. Ei, não é nem fazer mais, é recuperar o que tu não fez. Ei, esse ano agora, meu Deus, eu vejo aquela palavra profética de Ageu 2:8. Ei, a glória da última casa será maior que a da primeira. O que Deus vai fazer nesse próximo ano é coisa que tu nunca viu, nunca ouviu e nunca viveu. Deus tem coisa nova do céu para a tua vida. Agora, pastor Antônio, vai cessar o glória só um pouquinho, porque é um pouco mais duro esse próximo tópico aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão.
Pula, pastor, isso aí? Não pode, a Bíblia não pulou. Está aqui a palavra, versículo 42, comunhão. O que é comunhão? É ter tudo em comum acordo. É ter tudo igual, parecido e andar no mesmo caminho. A nossa geração cristã atual é uma das que menos tem comunhão com o corpo. Eu não digo comunhão com a cabeça, que é Cristo, mas com os membros. Parece que a nossa geração ainda não entendeu o que é ser igreja. Ser igreja é ser corpo. Cada membro tem uma função. Se cortar o dedo mindinho, que é um dos membros menores do corpo, se cortar ele, sabe o que acontece? O corpo perde cerca de 92% de equilíbrio. É pequeno, mas se tirar ele, o corpo vai desequilibrar. 92% do equilíbrio do corpo é por conta do dedo mindinho. É por isso que a gente acerta ele em toda a quina, né? Não pode ver, esse atrai. Vê uma quina, já acertou o dedo mindinho, porque ele é o que mais dá equilíbrio no corpo. O membro, por menor que seja na casa de Deus, ele é responsável pelo equilíbrio da igreja do Senhor. Sem equilíbrio a igreja cai. Sem equilíbrio a igreja tropeça. Sem equilíbrio a igreja vai para o chão. E tem gente que caiu e até hoje não se levantou. Tem gente que prostrou-se e ainda não se levantou. Mas nessa noite é noite de comunhão. Nessa noite é noite de equilíbrio. Nessa noite é uma noite de reflexão, a qual Deus traz para nós que cada membro tem uma importância no reino de Deus e na igreja do Senhor. O que falta para nós é comunhão. Comunhão, oh glória. O que falta para a igreja da atualidade ser igreja de verdade é comunhão. Aleluia. Eu vou lhe explicar melhor e mais claro para tu entender. Nós somos o mesmo corpo. Se o dedo mindinho for atingido, vai doer o corpo inteiro. Vai prejudicar o corpo inteiro. Se o problema do teu irmão não é o teu problema, você não é corpo de Cristo. Porque o problema de um membro é problema de todos nós. Aleluia. Tudo aquilo que tem afetado o corpo, que tem dolorido o corpo, tem trazido desestabilidade, desequilíbrio ao corpo, é problema nosso. E problema veio para ser resolvido. Problema existe para ser solucionado e para ser resolvido. Todo corpo tem problema. É até corpo que malha, saudável, tem problema também. A igreja, o corpo de Cristo, tem problema, não na cabeça, que é Cristo, mas nos membros. E o problema às vezes está interno, é fácil de resolver. Ei, qual é o problema? É falta de comunhão. Quantas pessoas estão tomando ceia indignamente? Quantas pessoas estão na igreja, mas não são igreja? Quantas pessoas dão a paz do Senhor, mas não têm paz nenhuma? Quantas pessoas riem aqui dentro, mas em casa chora? Falta comunhão. É noite de comunhão nessa noite. É noite de comunhão nessa noite. Aleluia! Quando era no mundo, né? Tinha comunhão com o ímpio. Comunhão com um colega que te traía, falava mal de você. Agora está na igreja, não quer ter comunhão com ninguém. Não quer ter contato com ninguém. Quer viver um isolamento social para sempre. A pandemia já passou, nem máscara precisa usar mais. Já passou o distanciamento social. Mas crente que não tem comunhão, ele ainda vive uma pandemia de pecado na vida dele. Ele está em pecado. Ei, qual o pecado? O pecado de não fazer. Tu sabia que não fazer é um pecado maior do que fazer? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Ei, talvez o teu pecado não vai fazer. Talvez o teu pecado é não fazer. Mas nessa noite esse pecado vai sair e você vai voltar a ter comunhão com o teu irmão. Oh, glória! Além de comunhão, sabe o que eles tinham também? Que eu já vou para o final. Eles também tinham constância no partir do pão. Versículo 42 não está falando apenas da ceia, da Santa Ceia, não. Está falando também de partir do pão, ou seja, momentos íntimos de alimentação nas casas dos crentes.
Os crentes do interior, aqui em Brasília a gente quase não vê isso, né? Um crente indo tomar um café na casa do irmão. Eu não estou dizendo que você está socado na casa do seu irmão direto. Ninguém gosta disso. Visita inesperada todo dia, não. Mas de vez em quando, agora no interior, sempre tem. Ah, vamos na casa de fulano tomar um café? Vamos. Chega lá, um cafezinho, um pedacinho de um queijo, para dentro, é uma benção, né? Agora aqui é mais distante, né? Mas a igreja primitiva tinha isso daqui. E a igreja da atualidade precisa ter isso daqui, se ela quiser ser cheia do Espírito. Eles tinham comunhão e também no partir do pão, aleluia, no partir do pão. Não diz pão inteiro. Não diz pão inteiro, diz pão partido, pão repartido, pão compartilhado. Olha para mim, irmãos, deixa eu lhe dizer algo aqui. No reino de Deus não existe individualismo. Se você quer ser individualista, você está no lugar errado. Igreja não é lugar de individualismo, aqui é lugar de comunhão. Ei, comunhão. Pastor, está na Bíblia? É só tu ler a oração do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do verso 9. Primeira coisa que Jesus diz: Pai meu, é isso? Ele dizia: Pai meu, Pai nosso, comunhão. Venha a mim, venha a nós, comunhão. Meu Deus, o pão meu, pão nosso, de cada dia me dá. Não, de cada dia nos. Tudo é comunhão, irmãos. Ei, oração simples que tu nunca tinha parado para ver isso, né? É comunhão. Ah, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. Tu vai para o inferno se tu não reconciliar com ele. Ah, eu não suporto ele, pastor. Pois suporte, que a tua salvação está dependendo dele. Se tu não amar ele, não ter comunhão com ele, vai só perder tempo aqui dentro. Mas se tu amar ele, ter comunhão com ele, tu vai ser recebido na glória no céu. Aleluia. Multidões de crentes, falo isso com tristeza, multidões de crentes entrarão nas profundezas infernais porque não souberam ter comunhão com seu próximo, não souberam ter comunhão com a igreja. Lembra, não é estar todo dia socado, mas é onde vê o irmão, abraçá-lo, ter comunhão com ele, ter um carinho, ver ele não como opositor, mas como teu irmão. Ei, como membro do mesmo corpo que você. Você não é melhor que ele, ele não é melhor que você. Somos membros do mesmo corpo. Ei, temos a mesma cabeça que é Cristo. Se a mesma cabeça é o mesmo pensamento, e o pensamento da igreja não é dos membros, o pensamento da igreja é de Cristo. A mente de Cristo habite em vós. Vou repetir para tu dar glória. A mente de Cristo habite em vós. No partir do pão, no partir do pão e nas orações. Último tópico, e eu fechei a Bíblia já. E nas orações. Depois de tudo isso, olha só. Perseveravam, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e por último, não adianta adorar e não perseverar na doutrina, não perseverar na palavra. Não adianta adorar e não ter comunhão com o irmão. Não adianta adorar e não ter o momento de partir o pão, ou seja, reconhecer que não é eu, ele, é nós. Aleluia, é nós, oh glória, é nós, é a nossa igreja, é o nosso povo, é o nosso rebanho, é os nossos irmãos, aleluia. O teu irmão não é o teu colega de empresa que conta piada imoral, fala de tu pelas costas, joga dominó na hora do almoço, ei, te cagueta pro patrão, quer ver teu mal, não. Esse não é teu irmão, é teu colega de trabalho. Trate ele bem, cumpra tuas horas de trabalho e vai embora. Ei, agora a igreja não, a igreja sim. Ele sabe quem é a igreja, é teus irmãos. É teus irmãos, é teus irmãos, é teus irmãos, é teus
teus irmãos, aleluia. É teus irmãos, e aqui dentro nós, a igreja do Senhor, quando você tem comunhão, quando você parte o pão, aí sim você pode orar. Muitas orações nossas não são respondidas, não porque Deus não tem prazer de responder. Deus ouve todas as orações porque Ele ouve tudo. Ele é onisciente, sabe de tudo, ouve tudo, vê tudo. Mas Ele não responde a todos. Ele não responde a tudo. Se Deus fosse responder toda a oração, que nem naquele filme Todo Poderoso, um filme antigo do Jim Carrey, ele recebe o papel de Deus, vai no computador, tem todas as orações, no filme, né, história. E aí ele dá yes, sim, para tudo. Era gente ganhando loteria, era gente que pediu para o outro morrer, era gente, todo jeito. Já pensou se Deus fosse responder, irmãos, todas as orações com sim? Não. Deus, ele responde mais com não do que com sim. Tu não entendeu. Vou repetir. Pastor Antônio entendeu. Olha para mim. Deus responde mais com não do que com sim. Porque o sim agrada, o sim satisfaz, mas o não confronta. O não desagrada, o não nem sempre satisfaz. Mas é melhor ouvir o não de Deus do que o sim do diabo. Aleluia! É melhor ouvir o não de Deus do que o sim do diabo. Pastor, posso ouvir música do mundo? Pode. Sim do diabo. Pastor, posso prostituir antes do casamento? Pode. Sim do diabo. Pastor, posso deixar a Bíblia empoeirada na estante no Salmo 91? Pode. Sim do diabo. Agora Deus não. Para isso Deus sempre vai dar um não. Não faz, não vai, não executa, se guarda, porque Deus tem coisa grande para a tua vida nessa noite. Nem sempre Deus vai te dar um sim, na maioria das vezes Ele vai te dar um não. E a nossa geração não suporta ouvir não. Geração mimimi, né? Que nós vivemos, infelizmente, na atualidade, essa geração mimimi. Não aguenta ouvir um não. Eu quero, Deus, vai. Não, Deus, Ele dá um não e acabou. E tem um detalhe, Deus, Ele não dá muita explicação, irmão. Deus não dá explicação, não. Deus não dá, é só tu ler a Bíblia. Ei, Jeremias está amarrado no cepo, no meio do pátio da guarda, e Deus dá uma palavra para ele, Jeremias 33:3. A palavra era, Jeremias está preso, não é tu, Senhor. Está amarrado no pátio da guarda, não é tu, Senhor. Está no cepo sem merecer, não é sim, Senhor. Está preso sem ter cometido crime, não é sim, Senhor. A minha palavra para tu é: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Deus, Ele fala o que precisa ser falado para a nossa vida. Por que que nós não gostamos das palavras de Deus? Que a gente fala que gosta, mas no fundo não gosta. Porque a palavra de Deus não é para agradar a carne. A palavra de Deus é para sustentar a nossa alma. Qual é o alimento do crente? Oração? Não. Oração não é alimento. Alimento para o crente é palavra. A palavra que é o alimento. O que alimenta o crente é a palavra. Eu não gosto de ler Bíblia. Tu é um crente raquítico. Tu é um crente sem consistência, fraco. Qualquer enfermidade derruba alguém fraco, né? Qualquer demônio derruba o crente que não lê a Bíblia. Tu acha que o diabo é cego, irmão? Tu acha que o diabo é cego? O diabo é um espírito. É um anjo caído. E se um ser humano já enxerga bem, às vezes até de longe, imagina um espírito, um anjo caído. O diabo vê tudo na tua vida. Se hoje em dia tem raio-x que dá para ver através da carne e o osso, o diabo olha para essa parede e ele vê o que está 10 casas para frente. É a visão espiritual. É a visão do anjo caído. Ele sabe se tu tem lido a Bíblia. Ele sabe o que tu olha no celular. Ele sabe se tu está preso, novelas, filmes, Netflix, e não está alicerçado na tudo isso, ele sabe. E tem hora que, quando Paulo fala do diabo, em Efésios 6, ele apresenta como principados e potestades. Ou seja, é igual um exército organizado.
Os demônios também são organizados em exército, né? O diabo olha, quando ele vê que é um crente rei fraco, que se alimenta, injeta na veia espiritual Netflix, injeta filme, injeta novela, injeta tudo que não presta, o diabo fala, não, aquele ele é muito fraco, eu vou mandar o pior demôniozinho que tiver. Vai, o pior soldado que tiver, o mais fraquinho aqui, pode ir lá. Ah, Senhor, mas eu não tenho, pode ir lá que tu vai derrubar ele, tu vai derrubar ela, muito fácil. Agora, quando é um crente que ora muito, lê Bíblia, aí o diabo não manda qualquer soldadozinho, não. Talvez ele já manda um tenente, né, maligno para cima. É por isso que quanto mais a gente busca, né, mais a luta aumenta. É por isso que vem demônios fortes, mas quem está com Jesus vai vencer. Quem está com a palavra vai vencer. Quem está orando vai vencer. Quem lê Bíblia vai vencer. Quem vem para a igreja vai vencer. Meu Deus! Se Deus não te livrar do problema, Ele te livra no problema. Aleluia. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou a José no cárcere, mas livrou José no cárcere. Deus não livrou Paulo e Silas lá da cadeia em Filipos, mas livrou na cadeia em Filipos. Deus não livrou Pedro na prisão à noite, mas livrou Pedro na prisão à noite. Nem sempre Deus te livra do problema, mas sempre Ele te livrará até no problema. Tem livramento de Deus para ti. Tem livramento de Deus para ti nessa noite. Com a permissão do nosso pastor Antônio, se coloque de pé. Aleluia. Meu Deus! Súbia! Meu Deus! Oh, glória! Jesus, eu vou orar pela tua vida. Os músicos estão chegando, vão tocar e louvar, e eu vou orar pela tua vida nessa noite. A ordem não mudou. A ordem ainda é a mesma. Não faça de trás para frente. Faça da frente para trás. Aqui no Brasil, quando a gente vai escrever, fazer um texto, da frente para trás. Não é que nem no hebraico que é de trás para frente, não. Nosso alfabeto é de frente para trás. Persevera na doutrina. Aleluia. Na doutrina da palavra. Na comunhão, no partir do pão, comunhão com teu irmão, e nas orações. Não é apenas orar e está tudo acabado, não. É orar e viver o que tu estás orando. E viver o que estás orando. Irmãos amados, olha para mim que eu já vou orar pela tua vida. Nenhum pai gosta, a gente atura, mas não gosta. Nenhum pai gosta de filho que só pede. Pai me dá isso, pai me dá aquilo, pai faz isso, pai dá aquilo. Quando o filho é obediente, é bom, o pai ele não precisa nem pedir. Já entendeu, né? O filho é uma bênção, obediente, presente, carinhoso. Porque pai sente muito isso, né? Carinho. Com a mãe é natural. Todo filho, com a mãe, ele já é natural. É natural, mas com o pai parece que é mais... Então, quando o filho é carinhoso, aí que o pai já fica mole, né? Amolece o coração do pai, ele já fica mole. Aí até o que o filho não pede, ele dá. Segundo Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 1 também. Foi isso que aconteceu com Salomão. Agradou tanto ao pai, que Deus deu um cheque em branco para ele. Só teve 2 pessoas na Bíblia. Olha para mim, informação teológica. Só teve 2 pessoas na Bíblia que Deus deu um cheque em branco. Cheque em branco significa... Hoje em dia não usa mais, né, pastor Antônio? Quase não usa mais cheque. Tudo Pix, cartão, dinheiro, às vezes. O que é cheque em branco? Está aqui esse cheque. Imagina o dono de tudo. Primeira pessoa que Deus deu um cheque em branco. Salomão. Pede o que tu quiser. O que tu quiser, que eu vou te dar.
Ah, meu Deus, se fossem os crentes da atualidade, tinha pedido riqueza, palácio. Senhor, eu quero a mansão mais cara do Lago Sul, perto do lago, piscina, assim. Só que Salomão não pediu riqueza, nada. Pediu mulheres, nada disso. Ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria. Ou seja, ele podia ter botado lá R$1 bilhão. R$1 bilhão. Aí ele vai e pede que, humanamente falando, R$100. Rapaz, tu quer R$100? Eu poderia fazer um pix de R$1 bilhão para tu agora. Ia cair na tua conta. Tu não ia mais trabalhar para ninguém nesse mundo. R$1 bilhão? Nunca. Nem a loteria paga isso. R$1 bilhão. Mas tu quer R$100? É, Senhor, R$100. Eu quero sabedoria, Senhor. Coloquei um preço bem que não tem preço, sabedoria. Pois tu me agradou tanto com esse pedido que eu vou te dar R$100. E R$1 bilhão vai junto também. Aleluia! Outra pessoa que Deus deu um cheque em branco para me orar. Está em Lucas capítulo 18, final do capítulo 18. Jesus está entrando na nova Jericó, saindo da antiga Jericó, que tinha duas Jericó na época de Jesus. Tinha aquela Jericó que Josué amaldiçoou. O cara reconstruiu. Quando ele botou o alicerce, o filho mais velho morreu. Quando terminou de construir, o filho mais novo. Era a maldição que Josué até hoje está amaldiçoado lá. Não, só tem um chão, não tem nada construído. Até hoje a maldição de Josué está lá. Aí, como era maldito, fizeram uma nova cidade. Vamos fazer nova. A nova cidade de Jericó. E as pessoas saíam da velha, passavam pela velha e entravam na nova cidade. Era uma cidade próxima, morava rico, Zaqueu, tantos ricos moravam lá. Como era uma cidade rica, tinha muito mendigo pedinte. Na porta da cidade tinha um cego mendigo, chamado Bartimeu. Não era o nome dele, filho de Timeu, ninguém sabe o nome dele. A Bíblia o nomeia como Bartimeu. Ele vê a multidão entrando, Jesus com a multidão na nova cidade de Jericó. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Apenas duas pessoas na Bíblia clamaram assim: a mulher cananeia que estava com o filho demoniado, e Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus manda chamar. Quando Bartimeu chega, Jesus pega o cheque em branco. O que queres que eu te faça?